No dia 23, também faremos português nas páginas 28, 29 e 30. Então, nós lemos aquele título, aquele texto falando sobre por que lembramos, por que esquecemos, né? E aí, o título do texto é Por que lembramos e esquecemos? Qual a resposta para essa pergunta? É que o cérebro se encarrega de selecionar as lembranças e o que será esquecido? Nossos esquecimentos e lembranças envolvem menos ou mais reações emocionais, ou nosso cérebro só guarda fatos importantes da nossa vida? Destas três questões, a que foi explícita no texto é que os nossos esquecimentos e lembranças envolvem menos ou mais reações emocionais. Quanto mais nos envolvemos, mais lembramos dos momentos, né? Onde esse texto foi publicado? Aí, pessoal, está escrito lá no final do texto, ele foi publicado em um livro. Porque o título do texto é uma pergunta, porque é uma estratégia para chamar atenção, para que as pessoas tenham interesse em ler o texto. Os textos científicos costumam ser explicados. Localize no texto lido uma explicação e registro. Então, tem várias. Vocês podem fazer a explicação sobre os neurônios e o que eles são, né? Ou pode falar do córtex frontal, o que ele é responsável, tá bom? A resposta à pergunta do título se concentram em quais parágrafos do texto? Se vocês observarem lá no texto, vocês vão ver que no segundo e no terceiro parágrafo está bem concentrada essa resposta. Nesse texto, o Ivan Izquierdo interage com o leitor como se estivesse dialogando com ele. Como o autor faz isso? Falando de situações do cotidiano, perguntando, não é isso? Você se lembra? Não é verdade? Em qual parágrafo o autor retoma e conclui o assunto do texto? Então, pessoal, geralmente a conclusão é feita no último parágrafo, tá bom? E na 10, o autor do texto, Ivan Izquierdo, é pesquisador no Centro de Memória no Instituto de Pesquisa Biológica, da PUC do Rio Grande do Sul. Por que essa informação é importante? Para saber do que a pessoa ela domina, no que ela é especialista, tá bom? Depois nós vamos ver aqui sobre concordância nominal. Circule os adjetivos que se referem aos substantivos em destaque. Os textos científicos divulgam informações importantes. Então, é um adjetivo que está falando sobre o substantivo. O substantivo aqui são o texto, tá? Os textos o quê? Científicos. Então, vou circular os científicos. Minha mãe preparou uma torta deliciosa. O que é deliciosa? A torta. Então, o adjetivo é deliciosa. Cientistas brasileiros pesquisam o funcionamento do cérebro. O que ele foi pesquisado? O funcionamento de quem? Do cérebro. Então, o adjetivo funcionamento. Depois, nós temos aqui. Os livros sobre o cérebro são caros. São caros. O que são caros? Os livros. Aqui. Os livros sobre o cérebro são caros. O que são caros? Os livros. Então, o livro é o substantivo e o adjetivo é caro. As crianças gostam de bicho selvagem. Elas gostam do quê? De bichos selvagens. Então, os adjetivos são bichos selvagens, que é do que elas gostam. A expressão do rosto daquele garoto é tranquila. Aqui eu vou circular. O que é o garoto?
tá falando aqui, do rosto de quem? Do garoto. E qual é a expressão? Tranquila. Então, eu vou circular tranquila. Depois, na viagem, eu vi uma vaca marrom e duas pretas. Está falando sobre as vacas que têm as características marrom e pretas, tá bom? Concordância nominal é quando as palavras, os adjetivos, pronomes, os artigos numerais se flexionam em número, singular e plural, e gênero masculino e feminino, para concordar com o substantivo a que se referem, tá certo? Depois, nós temos aqui. A concordância pode acontecer entre artigo, pronome e substantivo. Observe. Para ajudar o cérebro neste trabalho, que tal exercitar suas lembranças? A palavra cérebro é masculina e está no singular, por isso o artigo precisa ficar masculino e no singular. A palavra lembranças é feminina e está no plural, portanto o pronome suas precisa ficar no feminino e no plural. Depois aqui nós temos exercícios para completar com as palavras pertencentes às classes gramaticais indicadas. Então, aqui, artigo é o, a, tá? Então, vamos lá. O filho se diverte com brincadeiras, o quê? Antigas. Depois, cabeça é o quê? Feminino ou masculino? A cabeça é uma, porque máquina está no feminino, é uma máquina inteligente. Podemos colocar isso. Na C, os, porque celulares estão no plural e é uma palavra masculina. Os celulares ficaram fora do ar por muito tempo. Depois, verde. Verde é substantivo masculino. Ah, não, é as palmeiras, né? As palmeiras, as verdes palmeiras, cobrem as áreas, o quê? Aí você pode colocar um adjetivo, litorâneas, por exemplo. Depois, continuando. Papai tem, aí coloca o a, cabeça e um adjetivo. Começamos com artigo, cantores e outro artigo com adjetivo, premiados, o artigo premiado se apresentaram ontem. Depois na H. Aí tem um numeral, tá? Numeral de viaturas rondaram, aí põe um artigo, um adjetivo e a cidade. Na I, artigo, menino ganhou um brinquedo. Na J, artigo, Larissa é, e daí um adjetivo para ela. Depois, pronome possessivo, seu, sua, tá? Teu, tua. Pronome possessivo, tênis foram limpos, tá bom? Então, em português, são essas as atividades propostas para o dia 23. Faremos na aula ao vivo. Para quem for fazer antes tiver dúvida, estou à disposição.